e sobre a citação da Fazenda Pública. Bom, é lembrado, ou vale a pena lembrar, que a citação da Fazenda, nos termos do artigo 246, parágrafo 1º, deverá ser feita preferencialmente pelo meio eletrônico. Então a regra é uma citação preferencialmente pelo meio eletrônico. Ah, Gustavo, mas aqui está falando de empresas públicas e privadas. Não. O parágrafo 2º diz que esse parágrafo 1º também se aplica, por exemplo, aos estados. E sobre a citação pelo meio eletrônico, o que mais me interessa? O que mais me interessa é a mudança introduzida no CPC. Pela Lei 14.195 de 2021, lá no artigo 246. Então é uma novidade importante, eu quero detalhá-la com vocês, porque esse é um tema que me parece com grande probabilidade. O artigo 246, que passou a dizer, a partir da redação que lhe deu essa lei, que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico. Até aqui não inovou em nada. Primeiro cuidado, prazo para a citação eletrônica se realizar. Prazo de até 2 dias a contar do cite-se. E como que, segundo esse artigo 246, será feita a citação eletrônica? Atenção, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Esse regulamento a gente já encontra aqui na Resolução 455 de 2022, que estabelece aqui o chamado domicílio judicial eletrônico, que é um ambiente digital criado pelo CNJ para, entre outros objetivos, regulamentar essa nova redação do artigo 246. E segundo a resolução, olha aqui em cima, ó, esse endereço eletrônico a ser indicado pelo citando será, na verdade, o registro nesse domicílio judicial eletrônico, para o qual todos os tribunais do país deverão começar a enviar as citações daqueles que estiverem devidamente cadastrados. E os entes públicos têm ali também uma obrigação de cadastro. Então há uma tendência que a médio ou longo prazo todas as citações comecem a se dar efetivamente pela via desse ambiente digital, que é o chamado domicílio judicial eletrônico. Para onde, atenção, será enviada a citação eletrônica, segundo o CPC, com orientações para confirmação do recebimento e um código de identificação do citando. Gustavo, enviada essa citação para o domicílio judicial eletrônico, qual é o prazo que a parte tem para confirmar a citação? 3 dias úteis a contar do recebimento. Do recebimento, leia-se, da data do envio da comunicação processual ao domicílio judicial eletrônico. Mas e aí? Como é a contagem do prazo caso haja confirmação e caso não haja confirmação? Vamos lá. Primeiro, confirmado o recebimento da citação, a gente vai perceber que existe agora uma nova diretriz lá no artigo 231 do CPC, que fala sobre contagem de prazo, e que diz que, caso confirmado o recebimento do da citação por esse meio eletrônico, o começo do prazo, o dia do começo do prazo, será o 5º dia útil seguinte a essa confirmação. Então, se a parte ela confirma o recebimento da citação na segunda-feira, o 5º dia útil seguinte, então, terça, quarta, quinta, sexta, segunda-feira da outra semana, será o dia do começo do prazo, o qual, a propósito, tem que ser excluído da contagem, né? Nos termos do artigo 224. E aí, então, eu começo a contar no dia útil seguinte. Gustavo, mas e se a parte não confirmar o recebimento? Eles vão colocar na sua prova que, então, a parte será considerada revel ou qualquer outra consequência. Cuidado. Se a parte não confirma o recebimento da citação eletrônica, ela será citada pelas vias, vamos chamar, tradicionais. Pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria ou por edital. Agora, cuidado, né? Para que não se estimule a não confirmação, para que isso faça com que o réu ganhe tempo, né?
O legislador prevê que, quando isso acontecer, na primeira oportunidade que ele tiver de falar nos autos, ele deverá apresentar uma justa causa para não ter confirmado o recebimento. E se ele não apresentar essa justa causa, ou se ela for recusada, isso será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. E qual é a multa aplicável nesse caso? De até 5% sobre o valor da causa. Então, muito cuidado com essa nova redação do artigo 246, dada pela Lei 14.195 de 2021.